Olá pessoal, sou a professora Priscila, Direito do Trabalho, e nesse vídeo nós vamos falar sobre conceitos, princípios, fontes e relações laborais no direito do trabalho. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, que é muito importante. Vamos lá? Vamos lá então para os tipos de trabalhador? Empregado. Definição do artigo 3º da CLT. Toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Esta é a definição de empregado. Essa definição vem elencada no artigo 3º. Recorrentemente é alvo de cobranças em prova. Ela Ainda, a figura do teletrabalho, quando o serviço é desempenhado no âmbito da residência do empregado, não descaracteriza a figura do empregado. Ou seja, hoje, com a reforma trabalhista, há o teletrabalho, ok? O teletrabalho é aquele serviço que o prestador, que o empregado, ele pode prestar o serviço lá na casa dele. Porém, o que foge aí à regra é só ele não estar na empresa, mas os demais itens do artigo 3º estão inclusos nesse teletrabalho. Ele não pode, junto com o trabalho da empresa, por exemplo, prestar serviço para outro empregador, conjuntamente ali. Se ele está prestando serviço para um único empregador, porém no âmbito da sua residência, ele é empregado sim, ok? Empregado doméstico. O que vem a ser o empregado doméstico? Essa classificação, de qualquer maneira, cabe para fins didáticos. Trazemos a definição legal no artigo 1º da Lei 150 de 2015. É aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa a pessoa ou família, no âmbito da residencial dessas, por mais de 2 dias por semana. Ou seja, eu tenho uma faxineira que presta serviço 2 dias nas semanas. Ela é empregada doméstica? Não, ela não é considerada empregada doméstica, porque 2 dias na semana não configura ainda o vínculo. Porém, a minha vizinha tem uma moça que vai lá na casa dela às segundas, quartas e sextas. É uma empregada doméstica? É. Por quê? É contínua, subordinada, onerosa, é pessoal. E ela tem 3 dias na semana. Não importa se na segunda ela vai para passar, na terça ela vai para lavar e na sexta ela vai para arrumar a casa. Não importa. Sendo 3 dias na semana, a jurisprudência e o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem reconhecido o vínculo de empregado doméstico, ok? O trabalhador avulso, ele é considerado a pessoa física que, sindicalizada ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a mais de uma empresa, sem vínculo empregatício, por intermédio de sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Este último, quando se tratar de trabalhador avulso que desempenha atividades portuárias. Ou seja, o trabalhador avulso, que é conduzido por esse órgão gestor de mão de obra, o OGMO, esse é justamente o pessoal que trabalha lá no porto. Você vê muito esses tipos de contrato, trabalhador avulso lá no porto. E esse tipo de trabalhador, a esse tipo de trabalhador é assegurado também, conforme o artigo 3º, inciso 24, os mesmos direitos do trabalhador com vínculo empregatício. Não é porque ele é um trabalhador avulso que ele não tem direito. Ele tem direito sim, ele tem direito a salário, ele tem direito a 13º, ele tem direito a FGTS, a recolhimento de INSS, a carteira assinada, porém é um trabalhador avulso. Trabalhador autônomo é toda pessoa física que desempenha atividade profissional sem vínculo empregatício a uma ou mais empresas. Ainda tal atividade profissional é realizada sem a figura da subordinação, característica presente quando falamos de empregado, e de forma eventual. Esse trabalhador autônomo sou eu e você. Quando você decide
prestar o exame da ordem, você passa e aí você se torna um advogado, você fala, agora eu vou montar o meu escritório. E você vai trabalhar para algumas empresas, você não vai trabalhar para uma única empresa. Você vai trabalhar para algumas empresas, você vai trabalhar para alguns reclamantes. Então, este é o trabalhador autônomo. Nós não temos subordinação, ok? Trabalhador temporário. Caracteriza-se por prestar serviço a uma empresa em caráter temporário por intermédio de uma outra empresa prestadora de serviços. Neste caso, temos sempre duas empresas. Uma prestadora de serviço que vai ceder o trabalhador e outra como tomadora de serviço, onde o serviço será executado. Neste caso, o trabalhador temporário, ele também pode ser contratado diretamente pela empresa onde ele vai trabalhar. Ou seja, digamos que eu tenha uma funcionária que ela vai sair de licença maternidade. Eu posso contratar diretamente um trabalhador temporário. Para quê? Para ir lá, durante o tempo em que a minha funcionária estiver de licença maternidade, ele vai prestar serviço. Não significa que quando a minha funcionária voltar, às vezes depois de 6 meses de licença, o que for, eu vou efetivá-lo ou eu sou obrigada a efetivá-lo. Não. Neste caso, o contrato ele tem início, meio e fim. Quando o trabalhador é contratado, ele já sabe que o contrato dele terá a duração, de repente, de 180 dias, que é o tempo da licença da minha funcionária. Então, ele sabe que ele vai prestar serviço ali naquele período. Assim como exemplos mais fáceis, nós temos no shopping, nas épocas de grandes demandas, como, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Ou seja, nessas épocas, algumas empresas, algumas lojas contratam o quê? Trabalhadores temporários. Nem sempre ele é intermediário por uma outra empresa. Muitas vezes a própria empregadora é quem faz a contratação, ok? Vamos resolver uma questão, é a questão número 5. Segundo expressa a previsão em nossa ordem jurídica, assinale a afirmativa que indica ao trabalhador que possui igualdade de direitos com os que tem vínculo empregatício permanente. Trabalhador doméstico? Não. Ainda existe uma diferenciação entre o trabalhador doméstico e o trabalhador em empresa, ok? Então, a questão 5 está errada. A letra A. Alternativa B, trabalhador voluntário? Também há diferenças. Trabalhador avulso? Sim, essa é a questão, lembra? Por mais que ele seja um trabalhador avulso, ele tem os mesmos direitos do vínculo de empregatício de trabalhador permanente, daquele que está lá trabalhando. Trabalhador eventual? Não, essa não é a resposta correta, ou seja, alternativa C. Pessoal, este foi um pequeno trecho de nossas aulas. Para mais vídeos como esses, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e deixar o seu like.